Como é que começa Isaías capítulo 40? Olha lá o que diz o primeiro versículo. Consolai, consolai a meu povo, diz o vosso Deus. É uma mensagem de consolação. Consolai, consolai o meu povo. Por que é que o povo está precisando ser consolado, você sabe? Porque o povo está sofrendo. Você sabe em que contexto foi escrito esse texto, foi composto, veio essa profecia? É num contexto de exílio. É num contexto em que o povo foi desterrado, em que sua nação foi queimada, o templo foi destruído, muitos foram mortos, expulsos, todos foram de suas terras e agora vivem em terra estranha, estão escravizados, oprimidos. Num contexto como este, a tendência é a gente se queixar e a gente se perguntar: Deus se esqueceu de ser benigno? Onde é que está a bondade de Deus? Será que vale a pena servir a Deus? Deus está conosco realmente? Veja que no versículo 27 de Isaías, capítulo 40, você tem exatamente essa fala de Deus. Por que, pois, dizeis, ó Jacó? Jacó é uma maneira de Deus chamar o seu povo Israel. Tá? Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Você se lembra dos discípulos numa situação bem dramática, em que o barco estava afundando, e os discípulos desesperados, angustiados, temendo pelo pior, perdendo praticamente a esperança, eles percebem a Cristo no barco dormindo. E a conclusão precipitada deles foi a seguinte: Jesus está indiferente à nossa situação, ao nosso drama. Tanto é verdade isso que eles, ao sacudirem, tanto é verdade isso, ou seja, a impressão deles, não que Jesus estivesse indiferente, entendo o que eu quero dizer. Tanto é verdade que eles estavam desesperados e sentindo Deus distante, Jesus completamente alheio ao que se passava com eles, que eles acordam a Jesus e nesse acordar eles dizem a Jesus: não se te dá que morramos? Em outras palavras, um linguajar mais popular, mais coloquial, eles estão dizendo: Jesus, o Senhor não se importa com o que a gente está passando, estamos à beira da morte, estamos diante de uma catástrofe e o Senhor está dormindo, e o Senhor está indiferente. Esta frase de Deus aqui em Isaías, para o povo, é para um povo que está se queixando de maneira semelhante àquela queixa dos discípulos no barco. Veja, porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Ou seja, é como se eu tivesse sofrendo tudo que eu estou sofrendo. Fui desterrado, estou sem teto, estou escravizado em terra estranha, o templo foi destruído e tudo isso está acontecendo, e Deus parece que não viu nada, e parece que há uma nuvem entre o que se passa comigo, com a minha situação e Deus. Onde é que está Deus? Parece que o meu contexto, a minha realidade está encoberta aos olhos divinos. Parece que Deus está olhando para outro lado. Ou há alguma coisa obstruindo a visão divina que Ele ainda não atentou para a minha desgraça, para a minha mazela, para o meu drama. Veja, então, a profecia que encontramos em Ezequiel no mesmo contexto. Ezequiel 37, versículos 11 e 12. Então me dizes, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel.
Por quê? Porque Deus levou o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos, ossos totalmente sem vida alguma, a um cemitério de ossos que agora Deus diz representam a nação de Israel, uma nação morta. E ele diz: esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Agora vem a boa notícia, que traz consolo ao povo de Israel. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Meus irmãos, é nesse contexto de desespero, de morte, uma nação se sentindo completamente destruída e sem esperança, que você vai ver aquele salmo de lamento, de choro, daqueles que não querem mais cantar, que não veem mais motivo para cantar porque estão longe de Jerusalém. Como podemos nós louvar e cantar, sendo que estamos em terra estranha? Mas você vai ver que a profecia é uma profecia que traz consolo, que traz esperança, é uma promessa de cura, de reversão, de ressurreição de uma nação, de trazê-los de volta, e essa profecia vai se cumprir. E nós vamos ver outros salmos sendo compostos, o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de sorriso, nosso coração se encheu de alegria. Meus irmãos, você sabe, conhecendo a história de Israel, que eles passaram por poucas e boas, que foram punidos pelo juízo de Deus, por mão forte de Deus, que usou as nações pagãs, que usou a Síria, que usou a Babilônia para discipliná-los, porque o Senhor açoita e disciplina a quem ama. Amém? Mas o Senhor não se esqueceu de Israel. E o Senhor, mais uma vez, se manifestou quando eles estão no castigo, ou quando eles estão no cativeiro egípcio, ou quando eles estão no cativeiro babilônico. Deus se revela, Deus se manifesta, Salvador, Deus levanta Moisés, Deus levanta Neemias, Deus levanta seus servos, Deus se manifesta na história, Deus não está morto, Deus está presente. Quando você lê Isaías, e a gente pregou sobre Isaías 6, poucas semanas atrás, o céu e a terra, toda a terra está cheia da sua glória, e a gente pode observar, Deus não está morto, Deus não é indiferente à nossa sorte, Deus vive e reina, e é do cativeiro babilônico, onde se encontrava Daniel, que Daniel diz palavras como esta: Deus, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria, a grandeza, todo o poder. É Ele quem remove reis, quem estabelece reis. É Ele que está soberano sobre a história da humanidade. Esse cativeiro, profetiza ele, vai acabar. E o povo que pareceu como ossos secos, totalmente apático, morto, sem vida, será restaurado. E isso sabemos, se cumpriu na história. O povo regressou à sua terra. E não pense que Deus sempre está do lado de Israel. Quantas vezes Deus está contra Israel?
exatamente por causa dos seus pecados. A disciplina de Deus parece ser mais severa ainda com aqueles que têm mais privilégios, têm mais graça, têm mais luz. A quem mais é dado, mais é requerido. E eu acho isso tudo maravilhoso, incrível. E que lições a gente pode tirar para nós? Dá uma olhada no tratamento que Deus vai dando nessa profecia. Consolai, consolai o meu povo. Inclusive nos versículos que se seguem, ele diz que a voz que clama no deserto vai preparar o caminho do Senhor. Isso a gente entende, cumpre-se na pessoa de João Batista, preparando o caminho do Senhor Deus, que vem na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus e o Pai são um. Veja só o versículo, o versículo 12, do capítulo 40 de Isaías. Quem na concha da sua mão mediu as águas? Pergunta a Deus. Alguém sabe essa resposta? Uma pergunta não muito difícil de responder. Quem foi que na concha da sua mão mediu as águas do oceano? Quem? Quem você acha que foi? Se você falar Deus, você acertou. Não tenha medo. Não foi o diabo, não foi Satanás, não foi nenhum daqueles reis poderosos que se levantaram contra Israel, não foi Nabucodonosor, não foi o inferno, é o próprio Deus. Essa pergunta que Deus faz é uma pergunta para chamar a atenção do seu povo para Ele mesmo. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou todo poderoso e não tem ninguém que se compare a mim. Então, a primeira figura de linguagem que Deus usa para descrever o seu poder e a sua soberania é essa. Eu acho muito interessante. Veja a próxima. Quem mediu o universo a palmos? Quem já jogou palmo esteca aqui? Bolinha de gude, palmo esteca, lembra disso? Palmo esteca, você tem que estecar. Era o seguinte, dá uma estecada na bolinha de gude. Tinha um amigo meu chamado Bocão, que não só tinha a boca grande não, o palmo dele era muito grande. Então quando a gente jogava palmo esteca com ele, porque é o seguinte, você tem a sua bolinha, ele tem a bolinha dele, e quando a gente chega perto uma da outra, e é a minha vez, eu tenho que bater a minha bolinha na dele com tal força, que a minha e a dele se separem pelo menos em 4 palmos, do dele, não do meu. E a minha mão não é das maiores, sabe? E quando eu estava jogando com o Bocão, eu levava pior. Por mais força que eu fizesse, eu falava, agora deu. Para mim dava 5 palmos, do dele era 4 e ele ganhava. Deu 4 palmos, bolinha era dele. A ideia aqui de medir o universo a palmos, você já mediu alguma coisa a palmos, né? Estava faltando 1 metro na sua casa, estava faltando 1 centímetro, né, para medir roupa, e de repente você usou aquele velho método de medir a palmos, né? E quem é que mede o universo a palmos? Vamos lá, alguns segundos para reflexão. Deus! Não tem outra pessoa que possa fazer isso. Deus é o único capaz de medir o universo a palmos. É o único capaz de colocar as águas todas do oceano na concha das suas mãos. Olha o que Deus está falando. Sou eu. Eu sou todo poderoso. Ninguém pode ser comparado a mim. Agora, olha a outra frase que a gente encontra no versículo 15, né? As nações são consideradas por ele como um pingo. Compara, um pingo de um balde d'água. Isso representam as nações diante de Deus. O mesmo Deus que na concha das suas mãos coloca toda a água dos oceanos todos juntos, não apenas do Atlântico, Pacífico, todos eles juntos, na palma das suas mãos. Este Deus que tem todas as águas, para ele, as nações, porque o que representam as nações? As nações representam
para Israel, para aquele povo, um adversário, um inimigo, que lutou, que fez guerra, que destruiu, que queimou, cujos exércitos mais poderosos subjugaram, mataram, feriram, e que aos olhos do povo de Israel eram tão poderosas. Nós estamos falando de verdadeiros impérios, é o Império Babilônico, é a Síria com toda a sua força, foi o Egito lá no passado, nações poderosíssimas, reis e exércitos, isso tão forte e tão poderoso, diante de Deus todas essas forças humanas, muitas vezes adversárias nossas. Então, nações aqui representando tudo aquilo que é humano, físico, que pertence a esse mundo, a esse universo que vivemos e que é contra nós, e que é muito mais forte do que nós, que é uma espécie de gigante Golias, diante do qual nós, pela nossa própria força, nos vemos já perdidos, sem a menor chance. Mas, de repente, esses nossos adversários, todos os mais poderosos, reunidos juntos, são diante de Deus como uma gota de balde, hein? Caindo no balde. O que você acha aí? Isso conforta o seu coração? O maior problema nosso é superdimensionar os nossos problemas e subestimar o nosso Deus, minimizá-lo, torná-lo ínfimo diante das adversidades. O que Deus está tentando chamar a atenção do seu povo é: olhe para mim. Quem é que pode ser comparado comigo? Ah, mas se o Senhor é grande assim, e se o Senhor é tão poderoso assim, se o Senhor mede o universo com a palma das suas mãos, se o Senhor coloca toda a água na concha da sua mão, se as nações são como um pingo d'água, por que o Senhor não fez nada para evitar a nossa desgraça? E aí? Não é? Onde é que está a tua bondade? Se o Senhor é tão grande, será que o Senhor é bom? Se o Senhor é tão grande, será que o Senhor é misericordioso? Se o Senhor é tão grande, será que o Senhor se importa? Será que a nossa causa, será que a nossa situação é algo relevante para o Senhor? Onde é que está o Senhor com todo esse poder que não vê a nossa miséria, a nossa situação? Está entendendo? Aí surge uma outra questão. Deus procura responder a todas essas questões, dizendo no versículo 18 o seguinte: Tu és o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Mais uma figura de linguagem. Até essa figura de linguagem interessante que fala redondezas da Terra, da ideia de que muito antes tinham a ideia de um planeta Terra redondo, né? Bom, essa é só uma curiosidade, porque redondezas da Terra, naquela época, você sabe que muito até depois daquela época ainda se pensava numa Terra não redonda, não é? Uma terra mais plana. Agora, nesse texto, Deus é visto como assentado nas redondezas da terra, sobre a terra, né? Como se a terra fosse um banco para ele, e nós, seres humanos, como o quê? Gafanhotos. As nossas questões, às vezes parecem muito sábias. As nossas questões parecem assim, tão retumbantes, mas, guardadas as devidas proporções, a sabedoria sempre está do lado de lá e não do lado de cá. Dá uma olhada. Vamos seguindo aqui. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Esse é o versículo 22. E no versículo 26 diz: Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Quantas estrelas tem no céu? Da nossa perspectiva, número infinito de estrelas, né?
seria capaz de contar o número de estrelas do céu. Nós estamos tão longe disso. Mas Deus não apenas sabe exatamente o número de estrelas, como a chama, cada uma pelo seu nome, e quando ele começa a chamar todas as estrelas, ele não se esquece de nenhuma delas. Dá a entender que é um computador muito mais poderoso do que aqueles que a gente tem por aí. A capacidade, inteligência, a sabedoria, o conceito de Deus se eleva acima dos céus. Então a sua sabedoria, veja, quem guiou o Espírito do Senhor? Lá em Isaías, capítulo 40, versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem é que deu conselho para Deus? Deus precisa de conselho? Tem alguém que pode dar conselho para ele? Não tem. Então a sabedoria de Deus é algo extraordinário. E o que isso tem a ver com as nossas questões? Tem a ver com o seguinte. Provérbios, capítulo 3, versículo 4. Provérbios 3, versículo 4. Temos o seguinte texto: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Deus tem um caminho no meio da tormenta, no meio do temporal. O Paulo orava para ser curado de um espinho na carne, de uma enfermidade que o atormentava. Orou uma vez, orou duas, orou três. Da perspectiva de Paulo, aquilo era um empecilho, aquilo era algo embaraçoso, aquilo era uma pedra de tropeço no seu caminho. Ele tinha muito a realizar, mas aquilo dificultava a sua vida. Ele via e entendia por certo que era a vontade divina que essa tal enfermidade não existisse na sua vida. Orou uma, duas, três, até que Deus se manifestou, se revelou, dizendo para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta enfermidade, esse espinho na carne, tem em mim, eu tenho um propósito nele, que é para você não se ensoberbecer, dada a quantidade de revelações da qual você é objeto. Tanta bênção você recebeu, que eu tomei providências para te manter humilde, tá? Isso é para o teu próprio bem. Essa sabedoria nós não temos, nós não conseguimos, nós precisamos dela por revelação. Como é que a gente vai saber se isto ou aquilo é da vontade de Deus para a nossa vida? A nossa análise das coisas, normalmente, é até onde os nossos olhos podem enxergar. Para Pedro para, não era isso que eu ia falar, mas quando eu falei para Pedro, veio. Para Pedro, algo que Jesus estava realizando em determinada ocasião da sua vida era incompreensível. Tanto que Jesus disse para ele: Pedro, aquilo que eu faço, agora você não compreende, mais tarde você saberá. Portanto, tem coisas na minha e na tua vida que você não vai conseguir discernir à luz de toda a sua inteligência, da sua capacidade de fazer cálculos, ou seja, a sua análise mais nua e crua de toda a situação ainda será precária. Deus, que nunca precisou de conselheiro nenhum, sabe exatamente o que está fazendo. E muitas vezes nós vamos precisar confiar. Eu não sei por que eu estou passando por isso. Eu não sei por que eu estou sofrendo isso. Eu não sei porque Deus ainda não respondeu positivamente a uma questão que eu tenho apresentado constantemente a Ele. Talvez você vai se encontrar na situação de Jó. Jó que ficou pasmo com tudo que se passava. Mas você vai dizer como Jó, pela fé: o que eu sei é que o meu Redentor vive. Isso eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive. Você vai aprender com o apóstolo Paulo a dizer: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Por isso é da vontade de Deus que nós demos a Ele graças por todas as coisas que acontecem. Mesmo no meio do temporal, do turbilhão, Deus segue sendo Deus, digno de toda adoração.
Ele tem um plano. Você confia nisso? Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus não abandonou Israel. Deus não abandonou o seu povo. Deus está disciplinando o seu povo. Deus está disciplinando Israel. Deus quer que eles aprendam. Deus quer que eles se arrependam. Deus quer que eles amadureçam. Ele é sábio. Não se estribe você no seu próprio entendimento. Não pense você que você pode chegar e questionar a Deus, porque os motivos e as razões de Deus você desconhece, e Ele analisa tudo à luz da eternidade, à luz do bem maior, de coisas que a gente não consegue hoje ponderar, considerar adequadamente por nossas limitações. A sabedoria então de Deus é tremenda. Então, aí voltamos ao versículo 27. Por que se queixa? Por que você está se queixando? Por que você não confia em mim? Você não sabe quem eu sou? Então saiba que eu sou o Criador de tudo que há. Eu sou maior do que aquelas nações que te destruíram. Eu sou maior do que elas. Eu sou mais sábio do que você. Eu sou mais sábio do que todos. Eu sou todo poderoso, mas eu sou bom. E a mensagem que eu tenho para você é de consolo. É de paz, é de esperança. Porque, pois, dizes, então, bem, porque, pois, diante da grandeza e da manifestação de quem Deus é, por que você continua a questionar? Meu caminho está encoberto ao Senhor. Como pode estar encoberto ao Senhor se o Senhor tudo vê, tudo sabe, em todo lugar está? Não é? E o meu direito passa desapercebido, meu Deus. Como pode passar desapercebido a questão do direito se Deus é justo? Por que se queixa? Veja só, o único Deus criador, isso não é um versículo bíblico, é uma frase que eu compus, mas basicamente para resumir a mensagem de hoje. O único Deus criador, que é maior do que todo o universo, maior que as nações e que os poderosos, cuja sabedoria está tão acima da nossa, Ele mesmo promete redenção. Ele tem um caminho no meio da tormenta. Eu peguei essa ilustração que eu achei muito bonita, encontrei na internet. Não é tudo que a gente encontra na internet que é bom, né? Mas eu achei essa aqui coisa positiva. Ó, um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória. E aí, hein? O que você acha disso? Nas mãos de Deus isso é possível? Ah, meus irmãos, quanta coisa eu passei e eu não entendi. E hoje eu sou capaz de olhar para trás e falar assim, Senhor, achava muito ruim quando eu estava passando por aquilo, mas hoje eu te dou graças, porque isto foi um caminho para a minha edificação, para o meu crescimento. Ah, se não fosse isso, eu não tinha chegado a te conhecer como eu te conheço hoje. Como disse Jó, antes meus olhos te conheciam assim, não, os meus ouvidos, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu te conheço com muito mais propriedade, mais intimidade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28, como já havíamos mencionado. Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 40, versículo 8. Nesse mesmo contexto. Olha, meus irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. A promessa do Senhor se cumpre. Eu fico pensando, quantos ouviram ali no exílio, sofrendo, ouviram essa profecia e fizeram pouco caso dela. Você acha que todos os judeus que ouviram acolheram isso de bom grado? Tomaram isso como uma palavra de Deus para a sua vida e tiveram fé? Quantos ouviram e desprezaram? Estavam magoados, não adoraram a Deus, não se alegraram diante da profecia, consolai o meu povo, trago boas novas, é o Evangelho, é o Cristo que vem para Israel. Meus irmãos, tem tanta coisa boa que Deus já tinha em mente para o povo, para a redenção não apenas de Israel, mas de toda a humanidade. Tanta coisa boa, o plano de Deus é perfeito, o caminho de Deus é perfeito.
seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E a gente sabe isso pela história. Pela história a gente viu. Meus irmãos, a gente não conhece ainda a nossa história futura, mas talvez a gente seja capaz de enxergar algo desta verdade já na nossa história pregressa. Mas se você ainda não teve isso, você pode se apropriar através do arrependimento, através de uma atitude humilde, de um coração quebrantado que o Senhor não rejeita jamais. Coração humilde, quebrantado, o Senhor nunca rejeita. Você pode tomar posse dessa palavra. Senhor, eu recebo isso com uma palavra de consolação. Senhor, eu animo meu coração. Veja só o que vem no final desse texto. No final desse texto, praticamente aquilo que cantamos. Vamos cantar de novo, né, Marcos? Aquilo que cantamos hoje. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você está cansado? Você está já desanimado? Você já estava dando o jogo, a partida por perdido? Já estamos na prorrogação, estamos perdendo de goleado. Como é que a gente pode reverter esse quadro? Mas se o Senhor está jogando no nosso time, gente, nós vamos virar essa partida. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Como as águias, eles voam. Eles correm e não se cansam, andam e não se fatigam. Isso é maravilhoso, essa é a promessa do Senhor para mim, para você, para a nossa vida. Vamos tomar posse dela, vamos animar o nosso coração, independente de qual seja a sua situação. Possivelmente não é pior do que aquela do contexto para o qual a tal profecia foi dada em primeira mão, e ela continua sendo palavra de Deus para nós aqui e agora, para todos que se encontram em opressão, para todos os que se encontram abatidos, talvez derrotados, ou se sentem falidos, ou se sentem desprezados. De repente a luz, de repente a boa notícia, o evangelho, a graça, e é um chamado para o arrependimento, para a gente considerar a superioridade de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a providência divina, e nos apropriar disso como uma bênção e uma profecia para a nossa vida. Porque Deus continua vivo, misericordioso e bom. E tem palavras de consolo, de ânimo, e tem não apenas palavras, Ele cumpre a sua palavra, Ele tem força para mim e para você.